E aí as causas renais de perder água, né? Então a gente tem aí, ó, pode ver que tem algumas causas a mais, mas a lógica é muito parecida. Então a gente tem diabetes insípidos, a diurese osmótica, o uso de diurético de alça e os corticoides. Acho que são as principais causas aí que atuam no rim para fazer com que o paciente faça hipernatremia. O que é o diabetes insípidos? O diabetes insípidos nada mais é do que uma desregulação, né, uma falta de ação do ADH. Então o paciente que ele produz ADH, mas o rim está resistente a esse ADH, então isso a gente chama de diabetes insípidos nefrogênico. Pode ser causado por diversas medicações, né? Então, se você tem um paciente aí que suspeita de diabetes insípidos ou tem um suspeito de diabetes insípidos nefrogênico, é importante aí checar algumas medicações. Acho que não vem ao caso a gente tratar aqui detalhadamente, mas é bom saber e eu vou falar um pouquinho mais como você suspeita desse diabetes insípidos. E se ele é central, significa dizer que o paciente não produz o ADH. O que é o ADH? O ADH é o hormônio antidiurético, é o hormônio que faz aumentar a quantidade de água no sangue. Ele concentra a urina, atrai água para controlar essa questão da natremia. Então, se o paciente tem hipernatremia, a tendência é que tenha um estímulo de ADH. Se o paciente não produz ADH, ele vai ter um diabetes insípido central e ele não concentra a urina. Se ele é resistente a esse ADH, mesmo ele produzindo, ele não vai fazer efeito. Então o paciente também não concentra a urina. Então o paciente tem uma urina muito diluída e perde água. Nesse contexto aí tem uma urina diluída e faz hipernatremia. Outro mecanismo, diurese osmótica. O que é que acontece? A mesma lógica relacionada lá aos fluidos da diarreia. Que é na urina, a quantidade de sódio muito baixa, né? O paciente que tem, por exemplo, cetoacidose diabética, ou então está resolvendo um quadro de uremia, pode acontecer de a glicose, no caso da cetoacidose, ou então a ureia que ele está, né, compensando, atraia muito líquido, né? Atraia muita água para a urina e faça com que a quantidade de sódio, né, que tenha na urina lá seja pequena. Então sobra sódio no plasma e falta água, sai água porque a glicose atrai, né? A gente sabe que o açúcar tem esse poder osmótico aí, glicose, lactulose, então ele vai atrair água, né, para poder ser excretado. E aí nesse contexto o paciente desidrata. Então, por exemplo, na cetoacidose diabética, por isso que a gente na cetoacidose diabética repõe com sora 0,45, né, porque o paciente tem uma tendência a ter uma hipernatremia quando compensar. O sódio dele, ele pode ser enganoso, né, logo num quadro, logo quando você recebe o paciente com cetoacidose, porque a glicemia é muito alta, atrai água para o plasma, né? Então, isso aí faz com que o sódio medido seja um pouco enganoso, né? Você tem um poder osmótico grande aí da glicose e faz com que o sódio fique aí normal, mas aí depois quando você corrige, né, volta a equilibrar a parte da glicose no sangue, tudo, a natremia, então aumenta a natremia desse paciente quando você está corrigindo. Então isso é uma das razões porque você tem que corrigir com sora 0,45, né, quando você vai hidratar um paciente com cetoacidose diabética. Diurético de alça, o que é que faz? O diurético de alça impede que o organismo ele retenha água, né? Você está fazendo, a intenção do diurético de alça é diurese. Então, mais o mecanismo dele, né, é aumentar lá a quantidade de sódio no tubo coletor, etc. E isso aí faz com que o paciente perca muita água. Então, nesse contexto aí, ele vai ter uma urina com muito sódio e vai perder muita água e pode também fazer hipernatremia. E o uso de corticoides, né? O uso de corticoide, ele pode chegar lá, fazer ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, fazer uma retenção aí de sal, né? Na tentativa de reter sal e água, e o paciente ter um acúmulo, um excesso de sal relacionado aí a uma grande ativação, né, mineralocorticoide no rim. Então, o paciente que faz uso de corticoide em altas doses, ou então uso prolongado, o paciente Cushing, ele pode ter uma hipernatremia. Não necessariamente vai ser hipernatremia grave, mas é um fator que, né, pode levar à hipernatremia. Então, você está diante de um paciente com hipernatremia, fazendo uso de corticoide, né, avaliar aí a necessidade desse corticoide, como é que você pode fazer para diminuir dose, alguma coisa, se tiver condições, se der para você fazer isso. Então, vamos ficar atento aí e ficar ciente que corticoide é um fator que pode levar também à hipernatremia. Geralmente não vai fazer grandes hipernatremias não, então você não vai encontrar um paciente com 180 de sódio porque ele está fazendo corticoide não.
geralmente é algo ali em torno de 150, 150 e pouco, né? Mas é um fator que você precisa, né, avaliar e definir se precisa continuar ou não.